Fala galera! Nessa aula vamos ver sobre as inequações logarítmicas, né? Já vimos sobre as equações logarítmicas, nessa aula as inequações. Só lembrando que inequação é uma desigualdade. Lembra os símbolos que utilizamos para as inequações? É o símbolo de maior, símbolo de menor, símbolo de maior igual, símbolo de menor igual. Isso são desigualdades. Vamos ver aqui 4 tipos de inequações logarítmicas. O primeiro tipo é quando estamos comparando dois logaritmos de mesma base. Olha só, eu tenho aqui ó, log de A na base B e log de B na base B. Ou seja, eu tenho esse logaritmo aqui, ele está sendo comparado com esse outro, né? Ou seja, essa comparação é o símbolo de desigualdade. Poderia ser igual no caso aqui é o símbolo de maior, né? Poderia ser o símbolo de menor, maior igual, né? Eu estou comparando. Lembrando que os dois aqui precisam ter a mesma base. O que diferencia são os logaritmandos. Quando isso acontece, eu vou cortar esse log com a base B, esse log com a base B e faço a comparação somente dos logaritmandos, ou seja, A maior do que B. Isso acontece se a base for maior do que 1. Eu vou cortar os logaritmos aqui, o log de B com a base, né? E vou fazer a comparação dos logaritmandos, A maior do que B. Ou seja, quando a base é maior do que 1, é um valor maior do que 1, eu irei conservar o símbolo de desigualdade. Agora, quando a base tem um valor entre 0 e 1, eu vou fazer o mesmo procedimento. Porém, quando eu fizer o corte aqui do log com a base, eu vou inverter o símbolo de desigualdade, tá? Então é assim, ó. A base, você vai observar a base. A base é um valor maior do que 1, então você conserva o símbolo, tá? Então você iguala os logaritmandos, não iguala não. Você vai comparar os logaritmandos com o sinal aqui, e se a base for um valor entre 0 e 1, você vai fazer a comparação dos logaritmandos, porém você inverte o sinal de desigualdade. Vamos aqui para um exemplo. Olha só, esse logaritmo aqui, ó, ele tem a base 10, esse aqui também tem a base 10, ou seja, bases iguais. E o símbolo de desigualdade. Então, eu estou fazendo a comparação de dois logaritmos, né, com o símbolo de desigualdade, significa que isso daqui é uma inequação logarítmica. Bases maiores, a base é maior do que 10, certo? O que eu vou fazer aqui? Ó, vou cortar esse log de base 10 aqui, esse log de base 10. O que sobrou? 2x menos 4 maior do que x mais 7. Mas é o seguinte, antes de fazermos o cálculo, eu preciso fazer o quê? Analisar o valor que x precisa adotar. Por quê? Porque o x ele não pode adotar qualquer valor. Como assim não pode adotar qualquer valor? Porque se eu colocar, por exemplo, aqui ó, o x sendo 1, o meu resultado aqui vai dar menos 2. Então, aqui, que é o logaritmando, entre parênteses, não pode ser um valor negativo. Então, vamos atentar à condição de existência do x, tá? Tanto para esse quanto para esse aqui, tá? Porque são diferentes, né? Os logaritmandos. Vamos lá. Primeiro, 2x menos 4 precisa ser um valor maior do que 0, ou seja, positivo, né? Então, passo o 4 para o outro lado. X precisa ser maior do que 2. Então, para esse logaritmo aqui existir, o x precisa ser maior do que 2. Agora, vamos nesse aqui. Ó, x mais 7 igual a 0, x precisa ser maior do que 7. Pronto, aqui está dizendo que o x precisa ser maior do que 2 e maior do que menos 7. Só que é o seguinte, eu vou encontrar apenas um ponto, né, para x. Só que esse ponto que eu vou encontrar, por exemplo, na inequação, o x pode adotar infinitos valores, mas ele vai começar de um determinado ponto, certo? Eu preciso que o meu x comece de um determinado ponto, que ele exista tanto para esse quanto para esse. Aqui está dizendo que o x precisa ser maior do que 2 e aqui está dizendo que ele precisa ser maior do que menos 7. Vamos supor que o resultado do meu x seja 3, né? 3 é maior do que 2? É, então tá válido aqui, mas... ou melhor, vou fazer aqui, ó, nesse aqui primeiro, ó. Vamos supor que o x seja um valor menos 5. Menos 5 é maior do que menos 7? É. Mas ele é maior do que 2? Não é. Então tá vendo que se eu pegar o valor menos 5, ele atende a condição de existência só desse logaritmo, mas esse aqui não. Mas se eu pegar um valor, por exemplo, aqui, ó, 3, ele vai atender tanto esse logaritmo aqui, quanto esse daqui. Então, eu preciso que o meu x seja maior do que 2, porque ele atende as duas, né, condições de existência aqui, tanto desse logaritmando quanto desse aqui. Não adianta ele atender esse logaritmando, o valor do x, e esse aqui não. Tá? Então, primeiro eu faço a condição de existência para ver o meu resultado de x, se ele atende às duas condições de existência. Agora vamos resolver o nosso logaritmo. Olha só, vou fazer a comparação. 2x menos 4 maior do que x mais 7. Tá aqui.
né? Vou pegar esse x aqui, voltar ele troca o sinal, vou pegar o 4 e jogar para o outro lado. Ele troca o sinal também, vai ficar 2x menos x é x, maior do que 7 mais 4, 11. Portanto, solução, x maior do que 11. Agora, aqui sim é a solução do meu x, o valor do meu x. Agora eu vou comparar esse meu x aqui se ele atende essas duas condições. Esse x maior do que 11, ele é maior do que o menos 7? Ele é maior do que o menos 2? Atendeu as duas condições? Sim. Então significa que o nosso x, a solução do nossa inequação é o quê? X maior do que menos 11, tá? Então, primeiro aqui a gente faz a condição de existência. Vamos supor que desse aqui, ó, o valor, ó, x maior do que zero, um exemplo. Atenderia as duas condições aqui? Não, porque aqui está dizendo que para o logaritmo esse aqui existir, o x tem que ser maior do que 2. Então, nesse caso aqui, o x ficou sendo maior do que 11. Então, ele atendeu as duas condições de existência. Então, pronto. A minha solução é o quê? X maior do que 11. Olha só, devemos observar que o sentido da desigualdade foi conservado, pois a base é maior do que 1. Pronto, tá? Porque a base maior do que 1, lembra aqui, ó, base maior do que 1 conserva o símbolo de desigualdade. Base entre 0 e 1 inverte o símbolo da desigualdade. Bom, vamos agora para esse segundo exemplo aqui, ó. Exemplo B. Log de 2x menos 1, né, na base 1 sobre 2, maior que log de 3 na base 1 sobre 2. Nesse caso, eu preciso fazer a condição de existência somente nesse log aqui. Por quê? Porque esse logaritmo aqui, o logaritmando dele já é positivo. Então, eu vou fazer a condição de existência aqui. Então, olha só. 2x menos 1 precisa ser maior do que 0. Aqui eu não vou inverter nada. Na verdade, eu preciso inverter, tá? Por quê? Porque a base é um valor entre 0 e 1, né? Ou seja, 1 sobre 2 é 0,5. Mas eu vou fazer isso quando eu for resolver o logaritmo. Primeiro eu vou fazer a condição de existência. Na condição de existência eu vou colocar o quê? Que o logaritmando tem que ser maior do que 0, ou seja, positivo, tá? Então, 2x menos 1 maior do que 0, né? Resolvendo isso aqui, eu sei que o meu x precisa ser um valor maior do que 1 sobre 2. Tá? Condição de existência. Para que esse logaritmo exista, esse x aqui precisa ser um valor maior do que 1 sobre 2. Agora eu vou resolver o logaritmo, tá? Como? Aqui, ó. Eu vou cortar, né, aqui ó, bases iguais, eu corto esse log e a base, log e a base, e vou fazer a comparação dos dois logaritmandos, 2x menos 1 maior do que 3, tá? Então 2x menos 1, né, maior do que 3. Só que tem um detalhe, a base não é um valor entre 0 e 1, então eu inverto o sinal, então viro ele para trás, tá? Então vai ficar, passo o 1 para lá, ele fica, o menos 1 vai virar mais 1, vai ficar 2x menor do que 3 mais 1, 2x menor do que 4, x menor do que 2. Olha só. Para o logaritmo existir, agora eu vou ter a minha solução, eu vou ter que fazer a comparação aqui, ó. Aqui está dizendo que o x tem que ser um valor maior do que 1 sobre 2. E aqui está dizendo, né, na resolução do logaritmo, da inequação, está dizendo que o x tem que ser um valor menor do que 2. Então, a minha solução é esse intervalo. É um valor maior do que isso e menor do que isso. Então, olha só, a solução, ó, x maior do que 1 sobre 2 e menor do que 2. Olha aqui, devemos observar que o sentido da desigualdade foi invertido, pois a base é um valor entre 0 e 1. Beleza. Olha o segundo tipo de inequação, comparando o logaritmo com um número real. Como assim? Eu vou pegar um logaritmo aqui, certo? O log de A na base B, e comparar ele com um número qualquer, um número real qualquer. Aí eu vou fazer a mesma análise de base. Se a base for maior do que 1, né, eu vou conservar o sinal de desigualdade. Se a base for um valor menor do que entre 0 e 1, eu vou inverter. Aqui nesse caso eu tenho log de A na base B igual a um número, né? Eu vou aplicar a definição, ó, B elevado a K é igual a A, tá vendo, ó? Aí vai aqui, ó, B elevado a K é igual a A. Então vai ficar o quê? Que o A é maior do que B elevado a K. Igual não, na verdade é maior, né? Eu não sei se eu disse igual aqui, mas tá bom, vamos lá. Ó, B elevado a K, né? Ou seja, o A será maior do que o B elevado a K, tá vendo, ó? B elevado a K vai ficar de K, então o A vai ser maior do que isso, tá bom? E aqui é a mesma coisa, só que a base, sendo um valor entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal. Beleza? Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Log de 3x mais 2 na base 3. Mesma coisa, eu vou ter que fazer a condição de existência. A primeira análise que eu faço aqui. A minha base é um valor maior do que 1, então não vou mexer no símbolo de desigualdade. Agora eu vou fazer a condição de existência. Ó, 3x mais 2 precisa ser um valor maior do que 0. Passo o 2 para o outro lado, né, vai ficar negativo. Então vai ficar, o x precisa ser um valor maior do que menos 2 sobre 3. Tá? X tem que ser maior do que isso aqui. Agora eu vou resolver a minha inequação. Ó, esse valor aqui tem que ser menor do que o quê? Do que 2 elevado a 3. Eu vou aplicar a definição. Ó, ou melhor, 2
elevado a 3 não, é 3 elevado a 2. Eu vou pegar aqui, ó, 3 elevado a 2, não é? Aqui está dizendo que 3x mais 2 precisa ser menor do que isso, tá? Então vai ficar, ó, 3x mais 2 é menor do que 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. Pego esse mais 2, passo para o outro lado, ele fica menos 2, tá? Conservo o sinal aqui, porque a base é positiva. Então vai ficar x é igual a... x é menor do que 7 sobre 3. Pronto, agora eu faço essas duas comparações da condição de existência e do resultado do logaritmo. Olha só, o x precisa ser um valor maior do que menos 3 sobre 2 e precisa ser menor do que 7 sobre 3. Então eu coloco o x nesse intervalo, x maior do que menos 2 sobre 3 e x menor do que 7 sobre 3. Segundo exemplo aqui, ó, aqui agora a minha base é um valor entre 0 e 1, então eu vou ter que inverter, né, o símbolo de desigualdade, mas primeiro eu preciso fazer a condição de existência. X menos 3 tem que ser maior do que 0, né? Tem que ser positivo. Então x tem que ser maior do que 3. Agora, resolvendo o logaritmo, olha só, eu tenho, ó, x menos 3 é maior do que, ó, 1 sobre 2 elevado a 2. 1 sobre 2 elevado a 2 é quanto, pessoal? 1 sobre 2 elevado a 2 vai ficar 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, x menos 3 é menor do que 4. Aqui eu já inverti o símbolo, tá, gente? Ó, virei ele para trás, tá? Então, vai ficar, ó, x menor do que 1 sobre 4. 3 negativo passa para lá positivo. Vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, porque soma de fração, né? Aqui é 3 sobre 1. Então, vai ficar 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 vai dar 1. Então, vai ficar, ó, 1 sobre 4 mais 4 dividido por 1 aqui vai dar 4, vezes 3 vai dar 12. Portanto, ficou x menor do que 1 quarto mais 12 sobre 4. Conserva a base 4 e resolve em cima, soma em cima, né? Vai ficar 13 sobre 4. Ou seja, o x é um valor menor do que 13 sobre 4 e o x é um valor maior do que 3, tá? Então, eu vou colocar nesse intervalo, ó, x maior do que 13 e x menor do que 13 sobre 4. 13 sobre 4, se você fizer essa divisão, vai dar um valor maior do que 3, certo? Então, coloquei o x nesse intervalo, tá? Que é, ele no caso, ele é maior do que 3, né? E ele é menor do que 13 sobre 4. Certo, galera? Eu vou parar por aqui, ok? Nossa aula vai finalizar nesse ponto aqui. E na próxima aula nós vamos conhecer mais 2 tipos de inequação. Beleza? Então, falou e fui!